bom dia. A partir de agora tem Hora Geral. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. Estamos na quarta-feira. Quando tem um feriado fica meio estranho o meio da semana, né? Mas hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Portanto, se você pensa em se suicidar, hoje é o seu dia. Não se suicide. A gente brinca, como eu estou brincando, mas a reportagem de capa do Jornal da Orla desta semana faz um grande alerta de pessoas um grande número de pessoas que estão se suicidando, ou seja, que estão acabando com a sua própria vida. A depressão, o momento em que nós estamos vivendo, faz com que as pessoas se sintam um pouco mais indiferentes umas com as outras, além de alguns problemas pessoais que muitas vezes nós não conseguimos detectar ao se relacionarmos profissionalmente ou no ambiente escolar ou familiar com determinadas pessoas. Lógico, quem sou eu para elencar alguns dos problemas que acabem afligindo a população? Mas a gente observa um grande número de pessoas, inclusive jovens com esquizofrenia, pessoas que estão estressadas, pessoas que estão deprimidas, e tudo isso sempre acaba desencadeando um processo que deveria ter uma atenção maior por parte das autoridades de saúde para que haja esse tipo de discussão. Por exemplo, por mais que eu brinquei na abertura do programa, hoje é o dia da prevenção ao suicídio e aí abre um debate com toda a sociedade para saber o que nós podemos fazer para tentar diminuir esse alto índice de suicídio que nós verificamos em vários estados, eu diria que em vários países também do mundo. Hora Geral, a partir de agora, nós temos o site euestoucomvocê.com.br. Lá você tem informação, tem vagas de emprego, pode rever os programas, tudo isso. E o interessante no site é que, vamos supor, você assistiu agora, está assistindo ao vivo, logo mais já está no site para que você possa rever o nosso programa, que é o Hora Geral, tá certo? Temos um e-mail que é horageral@euestoucomvocê.com.br e também temos o telefone que é o 3041-6777. Esse é o telefone que você pode participar, esse é o telefone que você faz perguntas aos convidados, né? Enfim, você participa diretamente no Hora Geral. Um bom dia para você, obrigado pelo carinho, que esta quarta-feira seja uma quarta-feira muito especial. Estou torcendo por você, tá? Não se esqueça, eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, em nome de Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta quarta-feira. Vamos agora à Folha de São Paulo. Vamos, olha aqui a Folha de São Paulo. Olha só, o Brasil ganhou mais uma, deixando aí a era Dunga, que está se iniciando ou está retornando um pouco mais tranquila. Eu não sei, o fato, lógico, eu assisti um pouco do jogo, eu até achei que o Brasil jogou bem, mas tem sempre aquele misto, né? Eu penso assim, se você está jogando numa seleção brasileira, onde o mundo todo está focado para essa competição, é um outro comportamento dos jogadores. Mas quando você está num amistoso, né, um técnico que está retornando, é só brincadeira, eu acho que a responsabilidade é menor. E aí o time se vê mais unido para um resultado. Minha análise, né? Agora a gente não pode negar como que o Neymar, esse menino joga muito, né? Gol de falta, são passes que levam ao gol, ele sempre se destacando nas apresentações da seleção brasileira. Bom, aqui ao lado tem uma notícia que nos preocupa. A agência de risco Moody's ameaça cortar nota do Brasil. Decisão pode elevar os juros pagos por empresas e governo no interior. No exterior, ou melhor, essa agência, ela avalia o mercado, a agência Moody's, e ela avaliou que o mercado aqui no Brasil de estável passou para negativo. E isso causa preocupação no mercado, é óbvio, né? E foi perguntado para a presidente Dilma a respeito dessa cotação, né? Dessa análise da agência Moody's.
ela falou assim, sobre esse assunto eu não quero falar, podemos falar de outro assunto. Quer dizer, tem que falar, tem que se explicar. Não é presidente do Brasil? As pessoas públicas, quando elas nesse assunto não querem tocar. Então é o seguinte, ademã, sabe por quê? Tem que responder, tem que se explicar. A pessoa pública, ela é pública, ela tem que dar satisfação daquilo que está acontecendo. É o mínimo, né? Dá impressão, e aí eu posso pensar um monte de coisa, e o meu telespectador também pode pensar, nesse assunto eu não quero falar. O que eu posso pensar? Não quer falar porque não sabe o que responder, não quer falar porque deve ter culpa com relação a esse assunto, não quer falar porque não tem nenhum respeito com relação à população. São vários aspectos que eu e o meu telespectador pode imaginar. É simples, né? E olha, nós estamos num momento que não é um momento tão bom, nós brasileiros, e é só verificar com relação à taxa de juros, só verificar quando você vai no supermercado, só verificar como as contas aumentam. Tudo isso é um cenário atual que nós estamos vivendo. E não começou esse cenário hoje. Ele já vem aí tendo uma continuidade, já vem tendo aí um pequeno histórico, né? Só para ilustrar. Deixa eu ver aqui outra parte da Folha de São Paulo. Dilma mira herdeira do Itaú para atingir Marina. É uma pequena, não digo briga, um pequeno embate da presidente Dilma, que é candidata à reeleição, tentando atacar a Marina, né? E aí a Marina respondeu para ela que, Dilma, você está inventando o Bolsa Banco, né? Para querer dar uma resposta para Dilma. A Dilma falou assim, não sou eu que tenho afinidades com o banqueiro, né? Entre outras palavras. Eu me preocupo porque é um tipo de discussão que não agrega em nada na discussão que nós deveríamos ter nesse momento eleitoral. Por quê? Porque é no momento eleitoral que nós temos que discutir as propostas, que nós temos que saber a preocupação que os nossos propensos ou os nossos postulantes, ou melhor assim, estão apresentando para que a população possa, de fato, decidir. Eu quero votar nesse, eu quero votar naquele. Não, aquele não mereceu meu voto lá atrás, não merece mais hoje, né? Para que haja, sim, uma análise por parte dos eleitores. E isso faz parte porque já é notado um embate entre a Dilma e a Marina, num empate praticamente técnico que as pesquisas apontam. Então, vamos ver quem consegue descolar, mas com certeza os números indicam que haverá segundo turno, sim, com relação à sucessão presidencial. Deixa eu ver aqui, cai o número de formandos no ensino superior, e esse é um outro dado que nos preocupa, é isso mesmo, cai o número de formandos no ensino superior. Levantamentos informam que o Brasil gasta 1/3, né? 1/3 com os alunos no ensino superior, por exemplo. É essa discussão que eu gostaria de ver travada entre os presidenciáveis. Não existe uma preocupação com a educação. E o que a gente fala de ensino superior, amigos e amigas? O ensino superior é quando a pessoa se forma, conclui uma universidade para poder exercer a sua função, né? Então, cai o número de formandos no ensino superior. Por quê? Porque não existe um investimento. Mas peraí, Douglas, o governo vai ter que ajudar agora as universidades privadas, particulares? Eu falei assim, eu não falei isso. Na realidade, não existe só as universidades privadas, existem também as universidades estaduais, as universidades federais. E se houver um investimento nas universidades públicas, é óbvio que um maior número de estudantes vão preferir a universidade pública, por vários fatores. A questão de ser pública, né, não ser paga, e a questão também de uma excelência no estudo que pode aí provocar uma grande demanda para aquelas pessoas que não têm condição financeira de pagar um curso universitário, mas que estão aí dispostos a investir na sua carreira profissional, se qualificando com muita qualidade, por exemplo. Vamos aqui ao estado de São Paulo. Pela primeira vez em 10 anos, cai número de formandos no ensino superior.
a mesma manchete que faz parte da Folha está também no Estado, né? Falta de dinheiro para terminar curso é um dos motivos. Brasil investe 1/3 do que gastam países ricos por alunos, né? Olha só, esse é um outro retrato, né? Ou seja, já tem um diagnóstico e quando a gente tem um diagnóstico como esse, e eu quero, meus amigos, muita cautela naquilo que eu me expresso, naquilo que eu informo e naquilo que eu falo, de forma alguma eu quero criticar qualquer estilo, qualquer perfil de governo que isso possa influenciar numa eleição. Mas eu também não posso me omitir de falar em cima das manchetes que elas são apresentadas, né? Por mais que estejamos num período eleitoral, o governo não para por causa disso. Quando começou a eleição? Em julho? Então é o seguinte, para tudo o governo. Vamos ficar vivendo de eleição até o dia 5 de outubro. Não é assim, né? O governo não pode parar, o Estado não pode parar, os municípios não podem parar, por exemplo, né? Então aí, ó, a gente fala do ensino superior e ao mesmo tempo, quando a gente fala do ensino superior, a gente fala a falta de qualificação, a gente fala o quanto que está faltando mão de obra qualificada e o quanto que isso é um diferencial no crescimento de um país quando você tem um número de profissionais totalmente qualificados, né? E aí eu colocaria engenheiros, colocaria médicos, por exemplo, tudo isso. Então, se no ensino fundamental nós já observamos essa carência, se as notas do Enem acabam aí mostrando a baixa qualidade dos alunos do ensino médio, que dirá no curso superior? E aí o reflexo acaba sendo óbvio de índices negativos para o nosso Brasil. E eu também não quero aqui ser uma pessoa que fique patinando num assunto como é esse, mas a educação me envolve. E é óbvio que nenhum projeto de educação, se for lançado hoje, no começo de 2015, ele já vai estar em funcionamento. A educação, no meu entendimento, é um investimento a médio e longo prazo. Mas para isso tem que ter um início. Se não tiver um início, se não tiver maturidade para implantar um projeto como esse, a gente vai ficar cada vez mais com índices negativos, né? E olha que somos chamados de país emergentes. Eu não vejo onde que essa imersão está acontecendo. Eu, particularmente, não vejo. Vamos continuar? Deixa eu ver aqui, Marina, a FHC ironiza a presidente por não saber nada sobre Petrobras. Essa é uma outra discussão. O ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto, esqueci, acho que é o Paulo Roberto Costa, né? Enfim, o ex-diretor da Petrobras que está aí falando do envolvimento de vários políticos. E ontem eu assistia um programa na TV Cultura à noite e tinham comentaristas falando o seguinte, não, isso aí não pode acabar em pizza de forma alguma. Já tem uma investigação por parte da Polícia Federal, a população tem que ficar atenta com relação a isso e não é o período eleitoral que vai atrapalhar essas investigações. Eu ouvi a análise de um comentarista político, né? E nesse caso, o que nós queremos saber é quanto que foi gasto de uma forma totalmente desastrosa por parte do governo com relação à compra de Passadina, com relação à Petrobras, por exemplo, né? E isso tudo tem que se tornar público, porque é do interesse do nosso país. Então a gente não pode deixar para trás para que a população não fique sem saber, né? E quando perguntado também sobre esse assunto, a presidente não quis fazer nenhum tipo de comentário. A agência ameaça rebaixar nota do país e surpreende governo. É a agência Moody's, que eu falei, que está na capa da Folha de São Paulo. Ali, seleção de Dunga vence mais uma. E aí eles estão comemorando o único gol no jogo de ontem. A Apple lança o smartwatch. Sabe o que significa? Em outras palavras, é um computador, um relógio que é um computador. Você não tem, por exemplo, falando da Apple, né? Eu não tenho aqui o patrocínio da Apple, mas eu tenho que falar, né? Você não tem um iPhone, um iPad, agora é um telefone, ou seja, é um computador. O valor que eles estão comentando que será comercializado é algo em torno de $349, né? Aí você fala, poxa, Douglas, mais um relógio caro desse? Mas é um relógio que, na realidade, é um computador, né? As funções que ele vai ter
de computador, elas estarão todas no seu pulso através de um relógio. É mais uma tecnologia que a Apple lança no mundo, né? E, lógico, vai encantar muitas pessoas. Vamos agora aos jornais locais. Jornal A Tribuna, que traz como destaque a seguinte manchete: vítimas de acidente aéreo ainda aguardam respostas. Pouco se sabe sobre quem vai arcar com as indenizações. Essa é uma imagem do local onde caiu o avião, o local que está delineado, demarcado, né, com relação às residências que tinham lá. Aqui ao lado são os prédios, né? Então, até o momento, não se sabe. Lógico que as vítimas contrataram advogados, mas o fato de contratar advogados não significa que esse processo ele vai ser acelerado. Não, é um processo que às vezes pode ser lento. A preocupação maior dessas vítimas é que, além delas não saberem quem que vai ressarcir, e como é que fica a minha situação? E quando é que eu vou poder reformar e voltar para minha casa? Mas eu não tenho condição de arrumar aquilo que foi destruído, que não foi por mim, foi por causa do acidente aéreo. É o responsável da empresa, é o dono do avião, não tinha seguro. Nesse caso, o partido tem alguma coisa a ver, porque foi o partido que alugou o avião Cessna. Então, são perguntas que, lógico, ainda não se tem resposta e, ao mesmo tempo, recentemente, o presidente da executiva estadual do PSB chegou a declarar no próprio jornal A Tribuna que, se for o caso, o partido se responsabilizaria. Lógico, ele falou algo óbvio, né? Se for o caso, se for o caso, é o caso de alguns moradores que estão aguardando uma resposta definitiva. Quem vai arcar com os prejuízos? Essa é a realidade. Temos ali disputa entre Dilma e Marina fica mais apertada. Aposentado é preso por pedofilia. Deixa eu ver aqui a outra parte do jornal Tribuna. Deixa eu ver. Está ali alívio para Dunga com segunda vitória. Apple se supera e lança relógio inteligente. Ali nós temos uma foto de uma família. Pode deixar essa foto, porque muitas pessoas no centro conhecem, né, essa família, porque eles já viraram praticamente uma tradição na Praça Barão do Rio Branco, aqui no centro da cidade, né? Ali ao lado da igreja e convento do Carmo, no Centro Histórico de Santos, a porta estreita não é empecilho para um dos pontos mais procurados daquela região. Lá está o Dom Suquito, restaurante que existe há um tempo sob os cuidados da família Minamitani, né? É interessante que hoje, raramente, a gente vê a participação da família em determinados negócios, né? Ou seja, durar por tanto tempo, que é o caso do Dom Suquito. Diário do Litoral traz como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral: 2 meninas não têm previsão de alta. Internadas no Hospital Guilherme Álvaro, as jovens voltaram a ter dores. Lixo continua ocupando as ruas da cidade de São Vicente. Esse é um triste cenário da primeira vila do Brasil. Deixa eu ver aqui a outra parte do Diário do Litoral, rapidamente. Deixa eu ver a outra parte do Diário do Litoral. Policial civil é achado morto em Guarujá. Santos encara o esporte fora de casa. Essas são as principais manchetes dos jornais nesta manhã de quarta-feira aqui no Hora Geral. Bom, eu estou na linha com uma informação importante, até para informar não só a população, mas as pessoas que estão aí ávidas por comprar um imóvel. Eu vou explicar. A Diretoria de Ensino de São Vicente, ligada à Secretaria de Estado da Educação, cassou a autorização de funcionamento do Colégio Litoral Sul, com sede na cidade de Itanhaém, após uma sindicância que apurava irregularidades na escola desde 2012. Inúmeras fraudes foram evidenciadas. Além do ensino médio, o colégio oferecia cursos técnicos, entre eles o de técnico em transações imobiliárias, presencial e à distância. Mais de 3 mil corretores que receberam os diplomas do curso terão os mesmos cancelados pelo CRECE. O CRECE é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Eu estou na linha com o Carlos Ferreira, que é delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Meu amigo Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Douglas Gonçalves. A você, Carlos, ao telespectador e a toda a sua equipe. Um forte abraço. Bom dia. Carlos, essa notícia, lógico, deixou muita gente preocupada, porque é um número significativo de corretores de imóveis que foram aí aprovados neste curso e obtiveram o CRECE.
Você, como delegado do Conselho Regional do Cresce, qual vai ser a sua atitude ou que procedimentos você já tomou? Vão ser cancelados mesmo esses alunos que se formaram e obtiveram a carteirinha do Cresce? Já foi cancelado. Viu, Douglas? Você, inclusive, estava falando aí no início do seu programa sobre a falta de capacitação de vários tipos de profissão no nosso mercado no Brasil. O aquecimento do mercado imobiliário nos últimos anos, o que aconteceu? Ele acentuou um déficit de profissionais para atuação no setor e despertou o interesse assim, de milhares de pessoas em ingressar na atividade de corretor de imóvel. O que aconteceu? Essas escolas espúrias, elas se proliferaram. Então, mercenárias, em especial aquelas que oferecem facilidade para a obtenção do diploma do técnico em transações imobiliárias. Então, isso já aconteceu há um ano atrás numa escola em Sorocaba, que foi a Ato, e agora, infelizmente, aqui no Litoral Sul, em Itanhaém, a Culisul. Agora, Carlos, uma preocupação por parte do telespectador e da população, lógico, essas carteirinhas do Cresce foram canceladas, mas de repente eu vou procurar um imóvel, um corretor vai me atender. Como eu vou saber se de fato a carteirinha desse corretor está apta a me atender ou é uma das carteirinhas canceladas? O Cresce colocou a relação das carteiras canceladas em algum site? Já tem a relação, é só entrar no contato no www.crescsp.gov.br. Ótimo. Ou aqui na própria delegacia da nossa cidade de Santos, no telefone 32327150. Infelizmente, as pessoas, falsificação de assinaturas em históricos escolares, diplomas e comprovantes de estágio, falsificação de diplomas, pastas sem os processos dos alunos, diplomas de segundo grau, que é obrigado a ter o segundo grau completo, sem validade e comprovadamente falsificados. Assim, conclusão, várias foram mencionados no edital do Diário Oficial do Estado de São Paulo, e agora, em 15 de setembro de 2014, pela Coordenadoria da Gestão de Educação Básica, decretou o cancelamento. E o Cresce, qual que é o requisito para você ter o diploma? Simplesmente você chegar com o diploma, com o diploma de técnico em transações imobiliárias, você recebe a sua carteirinha como profissional. Uma vez cassada essa escola, o seu Cresce fica nulo. Entendi. Então, por exemplo, se você tem uma empresa jurídica e você tem um sócio com Cresce, ele pode continuar com essa empresa, porque tem um responsável. Só que o outro sócio vai ter que ser feita uma alteração no contrato dessa empresa, onde esse sócio vai ter que fazer, obviamente, novo curso numa outra escola para voltar a ser um profissional. Tá certo. Faça isso, Douglas. O mais importante é que o Cresce está notificando esses corretores, que só aqui na nossa cidade de Santos... Quantos? São 50 pessoas que foram um número significativo. Os seus Cresce, e 4 jurídicas, tá só certo. na cidade de Santos. No estado de São Paulo, são 2.653 corretores com 109 jurídicas. E na Grande São Paulo, 749 físicas e um número significativo. Jurídicas. Tá certo. Muito obrigado, Carlos Ferreira, delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Cresce, dando a informação que, lógico, essas carteirinhas elas foram canceladas porque, lógico, a escola não tinha autorização para ministrar esses cursos. Parabéns, Carlos, pela forma imediata que você, como delegado do Cresce, acabou tomando para dar uma segurança para aquelas pessoas que estejam, num momento, tentando adquirir um imóvel. Um abraço, Carlos. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Douglas, e ressaltando ainda que a lei que nos deu essa profissão, a 6.530 de 78, isso é só para a segurança da própria sociedade. Lógico. Então você que está fazendo alguma intermediação, alguma transação imobiliária, seja ela qual for, entre em contato com o Cresce, né? Justamente, para não ter problemas futuros. Tá bom. Muito obrigado, meu amigo Carlos Ferreira. Um abraço, um bom dia para você. A informação não para aqui no Hora Geral, não para. Estamos na manhã de quarta-feira. Olha só que informação é essa. Ainda existem pessoas que abusam de menores. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos e de uma criança de apenas 1 ano. O caso aconteceu em um motel aqui na cidade de Santos. Segundo a polícia,
O homem entrou no estabelecimento em um carro prata e escondeu a jovem e a criança no banco traseiro do veículo. O choro da criança chamou a atenção dos funcionários do estabelecimento que acionaram a polícia. A jovem confessou conhecer o acusado e disse que ganhava R$ 50 para ter relações com o rapaz. Segundo o Conselho Tutelar, denúncias anônimas já foram feitas sobre o mesmo acusado e existem suspeitas de que ele andava oferecendo dinheiro em troca de favores sexuais na porta das escolas no bairro da Aparecida. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial. Por isso a importância da comunicação, né, dos pais com os filhos, da ronda escolar, né, da ação dos diretores, principalmente próximos das escolas. O Porto de Santos recebe esta semana 2 navios procedentes da região onde foram confirmados casos de ebola, no oeste da África. O navio graneleiro Paros, de bandeira liberiana, chega hoje às 10 da manhã. Na sexta está prevista a chegada do navio Mandarim Hantong, que tem bandeira de Singapura, procedente de Lagos, na capital da Nigéria. A embarcação fará o carregamento de grãos e, em seguida, retornará ao país africano. No total, quase 4.000 pessoas já foram infectadas pelo ebola em 5 países africanos. Em nota, a Anvisa informou que, até o momento, não foi solicitado o atracamento das embarcações no Porto de Santos. E, por isso, as embarcações não estão autorizadas a atracar. Vale ressaltar que os navios provenientes de países em que há casos de ebola passam por monitoramento e inspeção criteriosa antes de atracarem no país. Um turista de 18 anos morreu afogado na última segunda-feira na praia de Itararé, em São Vicente. Olha só, o Ellison Barbosa da Silva morava em São Paulo e estava com os amigos na praia. Após comer, ele resolveu entrar no mar e passou mal. O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de São Vicente, mas não resistiu. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial do município. Na próxima quinta-feira, portanto, amanhã, 2 postos do INSS serão inaugurados na cidade de Peruíbe e Mongaguá, no litoral sul. As novas agências fazem parte do plano de expansão de unidades que está em operação desde 2009. Nesse primeiro momento, os postos darão apenas orientações a munícipes. As perícias médicas devem começar em 90 dias. Em Peruíbe, o atendimento será das 8 às 14 na rua Papa Pio 12, 200. E no centro, em Mongaguá, a agência vai funcionar na Avenida São Paulo, número 391, no Jardim Luciana. A região já conta com 6 agências. Uma notícia preocupante, hein? Que intriga a polícia. O corpo do agente policial Marcelo Lepiscopo, de 38 anos, foi encontrado no alto do morro da Vila Baiana, em Guarujá. Marcelo estava desaparecido desde a última noite de sexta-feira. Após denúncia anônima, os policiais localizaram o corpo do agente que estava enterrado em uma cova, em uma área fechada de mata de difícil acesso. Ele estava com as mãos amarradas e vestia apenas bermuda. O caso está sendo investigado pela delegacia sede do Guarujá. No próximo dia 3 de novembro, Marcelo completaria 9 anos na Polícia Civil. Agora, em nome do Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer a movimentação neste momento, aqui, nesta manhã de quarta-feira, no Hora Geral. Sistema Anchieta Imigrantes na operação 5x3, a visibilidade é boa. Pela via Anchieta, o tráfego ruim na chegada ao Planalto. A pista sul da Anchieta está interditada para obras. A liberação está prevista para as 4 da tarde desta quarta-feira. Por isso, quem for subir a serra deverá utilizar a rodovia dos imigrantes. As demais rodovias, como Padre Manuel da Nóbrega e Cônico Domênico Rangoni, o trânsito é bom. Neste momento, as balsas Santos Guarujá, 7 embarcações, Guarujá Bertioga, 1, São Sebastião e Ilhabela, 2. A visibilidade nas travessias é boa. E o rodízio para quem vai para São Paulo, placas finais 5 e 6. E o tempo, Douglas, como que está ou como será o tempo nesta quarta-feira? Vamos saber agora. Sol com nuvens. Não há previsão de chuva para esta quarta-feira na Baixada. De acordo com o Instituto Climatempo, deve chover só na sexta. A mínima é de 17, a máxima de 31 graus. Rápido intervalo, na sequência, eu quero conversar com a Laís Alvarez, ela que é artista plástica. Um assunto interessante, porque muitas vezes o artista plástico encontra dificuldade de expor os seus trabalhos.
o artista plástico não consegue uma divulgação, o artista plástico que tem um número significativo, às vezes ele fica restrito a um espaço pequeno, na sua residência, num grupo de amigos. Por que será que eles não têm um espaço devido? Vamos saber depois do intervalo, conversando com a Laís e as participações pelo 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral.